Estamos no ponto 2 do nosso roteiro, diante da Baía de Marajó. Tá? Estamos aí diante da Baía de Marajó. A Baía de Marajó é um sistema hidrográfico constituído por grandes e pequenas embocaduras. Dentre as grandes embocaduras temos o Rio Tocantins e o Rio Pará, que se juntam mais ou menos na altura do município de Muaná, na Ilha do Marajó, e a partir daí, até a Foz, no Atlântico, estende-se a Baía de Marajó. Se atravessarmos diretamente aqui, se formos agora pegar um desses barcos e atravessarmos, vamos terminar na Ilha de Marajó. Muito bem, eu vou descer um pouco aqui, porque eu quero chamar a atenção dos senhores para um conceito de praias estuarinas. Em geral, nós costumamos dizer que em Mosqueiro, em Otero, em Cotijuba, nós temos praias de água doce. Todo mundo já ouviu falar nessa expressão. É uma expressão popular, né? Sem muita consistência científica. Porém, nós da geografia física, nós precisamos colocar um pouco. Assim de ladinho, assim para aparecer o barco. Cabeleireiro. Para aparecer de ladinho, assim para aparecer o barco. A senhora fazer uma tela depois. Isso. Essa é para deixar essa na não tela. Para fazer uma tela. Só o Marcos mesmo. Muito bem. Então, nós temos praias estuarinas. Existem dois tipos de praia do ponto de vista da geomorfologia costeira. Né? Então, existem praias estuarinas e praias oceânicas. No nosso caso de Mosqueiro, são praias estuarinas. E aqui, que é a Praia do Areião, é uma dessas praias estuarinas. Então, praia estuarina é toda praia que se desenvolve, que se forma nas margens do estuário. Eu falei há pouco que estamos diante da Baía de Marajó. A Baía de Marajó é um estuário. Vamos ver aqui no nosso mapa. Estamos aqui, neste ponto. Então, essa parte extrema, do extremo sudoeste de Mosqueiro, é a Praia do Areião, de frente para a Baía de Marajó. As praias estuarinas são praias que se formam em decorrência das ondas que arrebentam, que entram na baía. Muitas ondas são provenientes do Oceano Atlântico, que adentram na Baía de Marajó, sofrem modificações e constroem as praias. Então, em Mosqueiro, nós temos praias estuarinas. Uma das diferenças em relação às praias oceânicas é a sua baixa salinidade, embora esta não seja a única diferença. Talvez seja por isso que as pessoas chamam de praia de água doce, né? Mas, na verdade, são praias estuarinas por conta de sua gênese, do ponto de vista geomorfológico. E aí eu quero também chamar a atenção para uma outra coisa interessante. Em Mosqueiro, as nossas praias, que são estuarinas, elas ocorrem somente na parte norte de Mosqueiro e na parte oeste de Mosqueiro. Depois da Ponta do Areião, para o sul, ou então todo o lado oriental, nós não temos praias. Talvez em raros compartimentos dessa parte oriental. Mas por que será, pessoal? Por que as praias de Mosqueiro ocorrem só neste setor? Né? Começam aqui na Baía do Sol e vão até o Areião. E este lado todo não tem praia. Porque uma praia para existir, ela precisa de onda. As ondas são os principais elementos, o principal mecanismo de construção das praias. A onda só existe quando o vento tem espaço suficiente para transferir a energia cinética do ar para a água. Ou seja, é necessário que o vento tenha pista. Ou seja, pelo menos 50 quilômetros de pista para que ele consiga transferir essa energia cinética e produzir na superfície da água as ondulações que nós conhecemos como onda.
Então, onde é que nós temos essa possibilidade aqui no Mosqueiro? Aqui do lado da Baía do Marajó. Do outro lado, onde tem o Furo das Marinhas, não tem pista suficiente. Tá? Então, nós temos ondas nesse lado. E desse outro lado, quais são os processos ou quais são os agentes mais importantes? São as marés. Por isso que as planícies, esse azul do mapa, são planícies alagáveis com influência de maré. Então, a maré é o fenômeno hidrodinâmico determinante dos processos geomorfológicos que ocorrem no sul e no leste de Mosqueiro, enquanto que as ondas são os processos geomorfológicos atuantes e predominantes na parte norte e na parte oeste da ilha de Mosqueiro, com a presença e com a possibilidade da formação das praias estuarinas. Vou falar um pouquinho sobre o trapiche, né, a importância do trapiche para a história de Mosqueiro. Ele foi inaugurado em 1908, 6 de setembro de 1908. Esteve relacionado ao desenvolvimento da economia da borracha em Belém, onde algumas famílias abastadas e de comerciantes e de pessoas também da Europa vinham para cá nos finais de semana para poder aproveitar as belezas naturais. Aí essas famílias começaram a construir uma série de trapiches ao longo dos casarões aí pela orla, né, das praias. E com o crescimento da atividade da borracha, essas famílias vieram para cá e também o desenvolvimento da economia de Mosqueiro. Então é assim, como é que funcionava? Esse trapiche, ele era feito de ferro e madeira. Lá naquela parte final dele tinha uma espécie de um pórtico. Se vocês olharem, é mais ou menos aquela reprodução ali, né? Aquele telhado lá. Então, vinham navios lá da Estação das Docas e a maior parte deles chegava às 6 horas da tarde e acontecia um grande evento aqui em Mosqueiro. Pessoas jogavam bola aqui nessa parte da areia, ficavam aqui no Praias Bar tomando cerveja, havia venda de comidas, né, típicas, raspa-raspa, uma série de vendas, né, de tapioca de tudo, de tacacá. E quando esses navios atracavam ali, as pessoas elas ficavam aqui esperando, né? E gritavam, e festejavam, assoviavam, vaiavam, né? E tinha uma tradição que a primeira pessoa que descesse do navio e pisasse numa espécie de um círculo bem ali, já saindo daqui do trapiche, já dessa parte mais elevada, se ela pisasse em cima desse círculo, aí todo mundo batia palma, vaiava, né? Era uma questão mesmo de tradição, os desavisados. E também recebiam a varinha do amor, que também é um artesanato aqui das ilhas, das ilhas de Mosqueiro, né? Que tem um conjunto de ilhas também. E devido a essa relação pacífica entre eles, uma moradora antiga da cidade, chamada Isabel Palheta, ela decidiu criar a festividade de São Pedro do Maranhão, em homenagem a São Pedro, que é o padroeiro dos pescadores. Essa festividade ela vai ser oficializada 2 anos depois, em 1920, e o primeiro, com a fundação de uma colônia de pescadores, e o seu primeiro secretário vai ser o senhor Luiz de Oliveira, que também era professor da escolinha da vila. Desde o início, a festividade ocorre na seguinte ordem. Primeiramente é realizada uma missa em frente à sede da colônia dos pescadores, no dia 29 de junho, que é o dia dedicado a São Pedro. Essa colônia de pescadores ela foi transferida para a Baía do Sol, mas a festividade continua sendo realizada aqui na Praia do Areião. Posteriormente é realizada a procissão fluvial, pela tarde o carimbó dos pescadores e todas as brincadeiras femininas que ocorrem não só aqui, mas como entre cidades de São João. Porém, no dia anterior, no dia 28 de junho, é realizado o cortejo do mastro. Esse cortejo do mastro ele vai marcar o início das festividades de São Pedro do Areião. Como a gente já vem falando desde o começo sobre essa ocupação do distrito de Mosqueiro, a gente tem que chamar a atenção justamente para essa questão que ele se contrapõe junto com o contexto
de Belém mesmo, tipo da Amazônia. Inicialmente os indígenas, depois os colonizadores chegaram. E é importante frisar que a questão da produção do espaço do mosqueiro, ela foi intensificada justamente nesse período final do século XIX, início do XX. A Mayla remeteu à festividade, 1918. A fábrica Habitat, ela vai se instalar aqui em Mosqueiro em 1924. Ela vem de uma firma Habitat, que é vinda de dois irmãos que tinham um escritório lá em Belém. E era Simão e José Habitat. Então eles decidiram instalar essa fábrica aqui em Mosqueiro por dois quesitos. A questão de vir, a gente tem que remeter a essa ideia, porque a gente ainda tinha só a questão fluvial, a questão do barco nessa época. Então, eles decidiram colocar num ponto estratégico, começo aqui, ó, Baía Santo Antônio, Baía do Guajará. A fábrica é instalada aqui no ponto. Então, é justamente estratégico, porque... Obrigada, Felipe. O canal, ele vem um canal no qual ele vai se permitir essa navegação seja mais rápido. A fábrica ela é colocada em um ponto estratégico. Inicialmente, a fábrica ela vai servir para a extração de óleos vegetais, a questão das girocas do sertão. Depois, ele vai remeter esse período do Belle Époque e contextualizar justamente a fábrica. Próxima fábrica, a gente ainda consegue encontrar algumas seringueiras. Então, seria a mão de obra próximo. E início da produção fabril em São Paulo, a fábrica ela vai exportar a borracha crepada em questão bruta. E depois a fábrica vai começar a produzir com questão justamente das engenharias que vai se instalar, produtos vindos da Europa, e vão se instalar nessa fábrica. Isso logo depois, em 1926, salvo engano. Em 1936, a fábrica, os proprietários, por medida até cautelosa, eles decidem retomar os equipamentos que foram instalados aí na fábrica Habitat. Eles decidem colocar na usina Progresso, que é encontrada lá no centro histórico, na Cidade Velha, por questão de segurança. Mas a fábrica ainda continua funcionando. Posteriormente, vem a questão da eletricidade, vai se instalar na fábrica. E hoje a fábrica ela pode ser identificada como uma rugosidade espacial, que a Vivian já remeteu logo no começo, que seria um conceito da geografia. E justamente através dessa rugosidade espacial a gente pode ver as produções que existiram, as relações sociais que existiram para além para além da edificação. Eu sou aluno também da geografia, da licenciatura, também estou concluindo o curso. E eu vou voltar a falar um pouco da parte física da Ilha do Mosqueiro. A gente vai falar um pouco sobre o conceito de orla, e depois a Diandra vai entrar mais propriamente na Praia do Areião, na Orla do Areião, no caso. Bom, então, a orla, ela compreende uma unidade geográfica que é uma faixa de interface entre terra firme e mar. O que seria isso? É um espaço em que você tem o contato do ambiente marinho com o ambiente terrestre. E é caracterizado pelo equilíbrio morfodinâmico. Ou seja, ao mesmo tempo que você tem os processos de erosão acontecendo em uma parte da orla, você vai ter os processos de acumulação também. Então, por exemplo, nesse mapa aqui, quando a gente percebe os estudos, vamos supor, que atestem que aqui ocorre a erosão, os sedimentos que estão sendo retirados, eles vão ser depositados em outra parte da ilha, que poderemos, por exemplo, apontar como esse ponto aqui, só para dar uma ideia que essa dinâmica ela vai ocorrer em todo o espaço de orla. Se vai predominar a erosão, se vai predominar a sedimentação, se vai predominar a situação de equilíbrio. Então, a orla ela vai ser delimitada, né, já que ela tem dois ambientes, o ambiente marinho e o ambiente terrestre, ela vai ser delimitada no ambiente marinho e também no ambiente terrestre. No ambiente marinho, a gente vai considerar a isóbata de 10 metros. O que seria isso? A isóbata de 10 metros é a profundidade máxima em que a onda consegue mover os sedimentos no fundo. Então, a gente precisaria de uma carta batimétrica, ou então estudos que atestassem em que distância exatamente está esse fechamento de perfil aqui. E o limite interno, ele vai variar. Se a gente tiver limite genérico
Se a gente estiver numa área urbanizada, que é o caso, a gente considera 50 metros a partir da linha de costa, que seria a borda da falésia que está urbanizada. Vocês podem ver que está toda recoberta a falésia. E se for uma área não urbanizada, a gente considera o limite de 200 metros. A gente pode identificar no mapa essas áreas. Essa área aqui, por ser uma área urbanizada, ela é uma área que ela vai ter o limite interno de 50 metros a partir da linha de costa, então seria mais ou menos a partir daqui para cá. E essa área daqui, ela já teria o limite de 200 metros, daqui para cima. Esse limite de orla é uma faixa de proteção, que o ideal seria, exatamente devido aos processos, devido a esse ambiente ser muito dinâmico, a faixa de segurança, digamos assim, para a ocupação dessa orla deveria ser de 50 metros. Claramente, a gente percebe que é muito difícil ser respeitado, até porque o ambiente de orla ele é um ambiente muito visado para a questão da construção civil. Né? Quanto é que vale um apartamento num local de frente para uma baía, para um oceano? São ambientes extremamente valorizados. Ainda existe outra tipologia de orla, que é quanto à forma e a posição dessa orla. E a gente pode classificar, são 3 tipos, que é a orla abrigada, orla exposta e orla semi-abrigada. A orla abrigada seria uma orla, que é esse caso aqui. Ela tem um formato mais curvado e ela está protegida da direção da ação direta das ondas e do vento. Quem puder olhar mais próximo do mapa vai perceber que existem certas listras na parte da água aqui que mostram a direção dessas ondas. E essa onda não consegue, ela não vai agir de forma tão incidente nessa área daqui, fazendo com que ela seja protegida dos processos de erosão. Que inclusive vai dar o que a professora falou. Já que a praia precisa, para se formar, ela precisa da ação das ondas, exatamente por isso que a gente não tem a formação de praias nessa área, por ser uma orla abrigada. Uma orla exposta é o oposto, ela já vai ter um formato mais alongado, ela já vai estar posicionada de frente para a ação dessas ondas e do vento. No caso, a Praia do Areião é um exemplo, de reparar que ela possui esse formato mais de frente para a ação dessas ondas. E como a gente está no período de baixo, da maré está baixando, né? Aí a gente não está vendo essa ação tão forte da zona, até porque o vento está na direção contrária. Mas quando o vento estiver nessa direção, que a maré vai estar enchendo, que o vento vai ter a pista para formar as ondas, a gente vai ver um processo muito mais forte. A ação das ondas vai transferir energia para essa orla. E a gente também tem a orla semi-abrigada, que não tem exemplo aqui. Mas a orla semi-abrigada seria aquela que... pode ver aqui, nesse lado. A semi-abrigada, ela é uma orla que ela tem o formato da abrigada, mas ela periodicamente vai ser afetada por algum processo, seja ele de maré ou das ondas e dos ventos. Com essa análise, nós pretendemos basicamente identificar as áreas que sofrem com esse processo de erosão, né? Principalmente para se tratar de uma área que é urbanizada, então esses efeitos vão afetar, né, essa população. A orla do Areião, ela faz parte desse estudo, né? Então ela foi estudada. E a partir das análises dos indicadores, o que seriam esses indicadores? São medidas ou fenômenos geológicos que apresentam elementos que ajudam na avaliação e compreensão das mudanças do ambiente. Então, nós fazemos trabalho de campo na maré baixa, principalmente porque assim a gente pode visualizar melhor os indicadores que vão estar presentes. Esses indicadores podem ser de erosão, de acumulação ou de estabilidade. Então, na orla do Areião, a partir dos estudos, ela foi dividida em 5 setores. Seriam 4 setores erosivos e 1 de acumulação. E esse que nós estamos aqui, que seria o setor 2, ele seria um setor de acumulação. Então, quais são os indicadores presentes aqui que a gente pode dizer que esse setor seria de acumulação? A granulometria da areia, que a gente pode perceber que ela tem uma granulometria fina, né? A linha de maré alta, que a gente pode perceber que a linha de deixa, que são onde a gente pode perceber essas vegetações, ela está a mais de 8 metros de distância da parte da falésia, que seria aquela parte urbanizada da borda da falésia. E também essa parte de acumulação, ela tem uma influência do trapiche.
O trapiche, a partir dos estudos, a gente pode perceber que ele vai influenciar nas ondas e, por isso, vai causar essa parte mais acumulativa. Como a gente pode ver na imagem, aqui, essa parte é o setor 2, né, que é essa parte de acumulação. E o trapiche vem antes. Toda essa parte aqui, ela é erosiva. Então, aqui a gente pode ver que seria uma plataforma de erosão, provavelmente, né, que seria um indicador de erosão. E essa parte aqui também seria toda uma parte erosiva. Então, somente esta área de acumulação, e a gente acredita que seja devido ao trapiche.